Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui, agradecidos a Deus pela oportunidade, mais uma vez, que Ele nos dá de poder falar assim a respeito da Páscoa e da Ceia do Senhor. Hoje, domingo de Páscoa para nós cristãos. E eu gostaria de, nesta noite maravilhosa, poder ajudar aqueles que ainda não conhecem a questão da Páscoa e graça e Páscoa, que é ceia do Senhor, que a gente comemora como a graça de Deus. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 12, onde está escrito o seguinte, de 1 até o 5. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, será um macho de 1 ano, a qual tomarei dentre das ovelhas e das cabras. Estamos aqui com um texto bíblico que um dos versículos ressalta a questão do cordeiro e do sacrifício que seria feito naquela grande noite lá no Egito. Eu gostaria de falar sobre a questão como é que o mundo vê a Páscoa e como é que Deus vê a Páscoa. Como o mundo vê a Páscoa? A Páscoa, para as pessoas que não são cristãos, é tido como uma festa religiosa com os seus rituais e com todo aquele aparato religioso. Para outros, a Páscoa é simplesmente uma festa onde eles podem, assim, gozar de um dia feriado e se utilizar de comidas típicas como o peixe, o camarão, e aí eles não podem tocar em carne. Também outros olham da seguinte forma: a Páscoa é como se fosse uma festa para as crianças, onde eles vão no mercado e compram ovos de Páscoa e dão de presente na sua família, todos comem o chocolate. Há um perigo muito grande aí de fazer com que a Páscoa verdadeira seja uma Páscoa maculada. Uma Páscoa que não está dentro dos limites, dentro daquilo que Deus estabeleceu como Páscoa. Mas o que é que significa a Páscoa? A Páscoa é uma festa dos judeus, onde eles comemoravam pela libertação do povo do Egito. O povo de Deus estava escravizado debaixo do jugo do faraó 430 anos. E Deus manda Moisés libertar aquele povo. E depois de algumas pragas, e o faraó lá irredutível para não deixar o povo sair, Moisés traz a praga através do poder de Deus, a praga da morte do primogênito. E ali o faraó se rende diante daquela situação. Todos os primogênitos, tanto
os animais, como os escravos, como os filhos seriam mortos naquele dia. E Deus manda, através de Moisés, dizer ao povo que o povo se apronte, porque aquela seria a grande noite, a noite em que a morte ia passar. E eles precisavam fazer algo interessante. A morte do cabrito, do novilho, o cabrito ou cordeiro, era justamente o que ia fazer com que a morte não tivesse poder de entrar naquela casa para se matar os primogênitos. E cada família, eles imolavam um cabrito ou um cordeiro, e eles pegavam o sangue, colocavam num pano, um pedaço de madeira, e eles colocavam como fosse um pincel, alguma coisa assim, e eles passavam o sangue nos umbrais das portas. Para quando a morte viesse, ela passasse por cima, não entrasse na casa. É por isso que a Páscoa é chamada de passagem também, na tradução do hebraico. Qual é a similaridade que existe entre a Páscoa e a ceia do Senhor? Vocês podem observar que havia na Páscoa a morte do cordeiro. Era o sentido maior para a Páscoa. Era a morte e não entrar na casa. E ali só havia salvação se o sangue do cordeiro fosse aspergido nos umbrais das portas. E quando fosse de manhã cedo, de meia-noite para 1 hora da madrugada, eles tinham que sair às pressas. E eles pegavam tudo que tinha, e como eles não podiam fazer com que o pão fermentasse a massa para poder cozinhar o pão, eles saíram às pressas e cozinharam o pão sem a massa fermentar. É chamado de pães asmos. E eles levavam à pressa aqueles pães para comer no deserto ou na viagem. Mas na noite que eles estavam em casa, eles tinham que comer o cabrito assado e comer ervas amargas. Há um simbolismo em tudo isso. A carne do bode representava o pão da ceia, que saciava a fome deles, para que eles pudessem andar no deserto. As ervas amargas eram o sofrimento que eles iriam passar. E aí, o sangue do cordeiro tinha a utilidade da morte não entrar. Isso aí é representado a Páscoa desde lá do Egito. A gente precisa entender que a ceia do Senhor tem uma similaridade muito grande. A ceia representa o Cristo crucificado. Essa é a razão de Paulo dizer: Cristo é a nossa Páscoa. E aí, na ceia do Senhor, é representado através do cálice com o vinho. Não era propriamente um vinho com álcool, era o suco da videira, como diz a Bíblia. E o pão sem fermento, que era o pão asmo, que na ceia do Senhor também foi dividido entre os apóstolos. Na Páscoa nós costumamos não matar mais o cabrito, porque o Cristo já tinha sido sacrificado por nós. Agora havia uma representatividade. O pão que nós distribuímos na ceia do Senhor, que chamam-se de Santa Ceia, representava o corpo de Cristo. E o vinho que é dado a cada um na ceia do Senhor, conforme a Bíblia nos ensina, de Cristo com os apóstolos, representava o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado por nós, para que a morte não tivesse mais influência sobre a nossa vida, não tivesse poder sobre a nossa vida. Mas o mais interessante, irmão, de tudo isso, é na verdade o que caracteriza essa graça através da Páscoa. Nós precisamos entender uma coisa.
Era uma questão de fé para a salvação. Para que o povo do Egito pudesse ficar em paz. Era obrigado que eles crescem que o sangue do cordeiro que ia colocar nos umbrais realmente teria um poder muito grande para que a morte não pudesse entrar ali. Na ceia de Cristo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, este é o cálice da nova aliança, do meu sangue. A aliança do sangue era uma nova aliança que Cristo estava fazendo com o seu povo. E no momento que eles pegavam o vinho, representando o sangue de Cristo, que na verdade não era sangue, era vinho, ou o suco da videira, eles tomavam aquilo ali, crendo que o sangue de Cristo já purificou, já libertou, já salvou eles, e a morte não tem mais influência na nossa vida. Ela já não mais nos abate. A morte espiritual, a material, nós todos vamos morrer. Mas a Bíblia diz que a morte verdadeira não é a material, é a morte espiritual. E nós não morremos. Por isso que Cristo disse lá a Marta, quando foi ressuscitar Lázaro. E ela perguntou, Senhor, meu irmão já está morto há 4 dias. E Cristo disse, ele ressuscitará. E ela disse, Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Cristo disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. A morte espiritual, ela não tem poder sobre nós. A morte material é apenas uma passagem desse mundo para um mundo melhor que Deus separou para nós. O inferno, o diabo e todas as suas hostes infernais não têm mais poder sobre nós. Paulo declarou isso no Cântico de Vitória de Romanos capítulo 8, quando ele cita nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos salvos, porque o sangue de Cristo foi derramado para isso, para nos limpar, para nos purificar de todo o pecado. Não há acusação para aqueles que recebem o sangue de Cristo para purificar os seus pecados. No dia que você entrega a sua vida a Cristo, ele pega todos os seus pecados e purifica no seu sangue, conforme está escrito lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. O pão representa o corpo de Cristo. Ele disse, esse é meu corpo que vai ser entregue por vós para ser crucificado. E ali, na crucificação, o Cristo precisava morrer para que pudesse também ressuscitar dentre os mortos. A representatividade da ceia do Senhor é justamente isso. A salvação, a libertação, assim como o povo do Egito foi libertado do cativeiro do faraó, em Cristo, a nossa Páscoa, nós somos libertados do poder do diabo, do poder do pecado, do poder da morte e do poder da lei que imperava sobre nós. Estamos libertos. Nós não precisamos mais de fazer nenhum sacrifício, porque a graça de Deus, a bendita graça de Deus, que é a morte de Jesus Cristo por nós, é o sacrifício que Cristo fez por nós, já foi liberado. Ele já nos salvou. Não temos medo da morte, porque nós somos mais do que vencedores. Cristo pagou o preço, a Bíblia diz, da nossa redenção.
Cristo pagou, ele fez tudo o que tinha que ser feito. Nós precisamos crer só nele. É uma questão de fé, assim como o povo precisava crer que o sangue passado nos umbrais da porta, a morte não teria poder. Assim também, nós precisamos ter fé no sangue de Jesus Cristo para purificar os nossos pecados. Há algumas pessoas que, embora tenham uma religião e tenham uma igreja, estão muito preocupados. Estão preocupados como os seus pecados vão ser purificados. E alguns confessam ao seu guia espiritual, outros pagam para fazer um ritual lá, para que depois da morte ele não vá para o inferno. Outros ficam apavorados porque não sabem para onde vai. Outros acendem uma vela, dizendo que eles precisavam de luz. Mas nós, cristãos, cremos que o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Nós vivemos em Cristo. O corpo de Cristo já foi entregue por nós, pagando os pecados lá na cruz. Estamos libertos. Estamos vivendo a vida eterna já aqui nesse mundo. Porque pessoas que recebem Jesus e creem nisso, eles não morrem, eles se mudam para a eternidade. Nós precisamos entender que da mesma forma que eles creram que ia existir lá no Egito um juízo de Deus sobre os filhos, os primogênitos, por eles não crerem que Deus era todo-poderoso, a mesma coisa é hoje. Precisamos crer também que vai haver um juízo final para aqueles que não querem aceitar Jesus como Salvador. Para aqueles que não querem receber a Cristo como Salvador. A similaridade que existe entre a Páscoa e a ceia do Senhor e a graça de Cristo é essa. Da mesma forma que lá no Egito eles foram cobertos pela bendita graça de Deus, que foi a morte do Cordeiro, representando Jesus Cristo que havia de vir, chama-se o Cristo prefigurado. No Novo Testamento é cumprido. O Cordeiro é imolado, é pendurado numa cruz, é transpassado por uma flecha ou por uma lança, o seu sangue é todo derramado. É uma questão de fé. A mesma coisa lá do Egito é a mesma coisa do Novo Testamento, como é a mesma coisa hoje. Tudo é graça de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus sobre aqueles que não merecem realmente entrar no céu. Você lembra do ladrão da cruz? Aquele homem merecia entrar no céu. Eram crucificados os piores malfeitores, os piores homens para servir de testemunho para a sociedade que os marginais e os bandidos irrecuperáveis eram sacrificados, eram mortos na cruz. A cruz não foi feita para Jesus, foi feita para os marginais. Quem ia morrer no lugar de Jesus era Barrabás. Ele disse: tira Barrabás e crucifica a Cristo. A cruz não foi feita para Cristo. Cristo tomou a cruz por causa de mim e por causa de você. Ele precisava morrer. Aquele ladrão da cruz era um malfeitor, um homem perverso, ruim. Se é uma pessoa que sabe o que é alguém morrer por ele, é Barrabás. Ele devia morrer, não Cristo. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus Cristo, direito, disse: Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Ele creu que Jesus tinha um reino. Ele não precisou fazer nenhuma obra para entrar no céu. Ele precisou de fé. Ele precisou que aquele homem, crer naquele homem que estava do seu lado crucificado, que era realmente o Filho de Deus.
até hoje é assim. Nós precisamos crer. É uma questão de fé. A graça é a fé que é derramada sobre nós a bendita esperança mediante a fé em Cristo Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. Não é pelas obras, porque o homem não se glorie. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Salvação é um presente de Deus. Cristo é crucificado. No Egito, o animal, o cabrito, era imolado também. Não crucificado, mas imolado. Ele era colocado um punhal no coração do animal, amarrava as perninhas dele. E o sacerdote chegava com um punhal e ia no coração e empurrava ali. Ele ficava tremendo de dor, até que todo o sangue saísse dele. Na cruz do Calvário, Jesus estava lendo, tremendo, com os pés amarrados ali, pregado num madeiro, e as mãos sem poder se movimentar, como aquele animal lá do passado. Chega o soldado e crava uma lança no coração de Jesus, exatamente como lá no passado. O Cordeiro era o Cristo que havia de vir. Quando Jesus aparece, João o Batista, lá no Rio Jordão, ele batizando o povo, ele grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus. É por isso que Paulo diz: Cristo é a nossa Páscoa. É o Cordeiro imolado por nós. É aquele que veio ao mundo para que a gente tivesse vida eterna. Não vida temporária, mas uma vida para sempre com Deus. Uma qualidade de vida que a gente não sabe como é, mas a gente vai vivê-la pela esperança e a fé que temos, que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí, a nossa ficha fica limpa e somos levados para o paraíso, não por merecimento, não pela esmola, não pelo presente a uma viúva, não por pagar o colégio de uma garota, não porque você é uma pessoa muito boa, não porque na sua vizinhança você se destaca como um homem ou como uma mulher de bem. Essas coisas são boas. O que salva é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para nos salvar. Páscoa, passagem, libertação, ceia do Senhor. Um ritual mostrando também a libertação que Cristo fez do pecado, do juízo, da morte, da lei e do império das trevas. Por isso que não tememos mais ao inimigo, porque Cristo é superior. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar por você. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos porque, ó Deus, entendemos que o Senhor é grande demais. Entendemos que o Senhor é o nosso Pai maravilhoso, que pode nos ajudar. Entendemos que o Senhor, pelo um grande amor que teve por cada criatura nesse mundo, entregou seu Filho para morrer por nós. Essa é a razão pelo qual, Deus, nós estamos sempre agradecidos ao Senhor. E que hoje, por ser o dia da ceia, o dia da Páscoa, nós possamos, ó Deus, entender cada vez mais, tomar isso no nosso coração, ó Deus, viver esse momento e ter a alegria de poder dizer: eu não vou mais para o inferno, eu sou um salvo, porque Cristo me salvou. Amém. Que Deus abençoe a todos.